Olá, seja bem-vindo a mais um CGS, Conversas com a professora Geisa Saraiva. Aqui eu ensino como você ter uma redação de sucesso, mas também falo de obstáculos que te impedem de chegar a essa redação de sucesso. Eu sou a professora Geisa Saraiva, eu sou ex-avaliadora do Enem e há mais de 25 anos eu trabalho com jovens que estão em fase de preparação para o vestibular e para o Enem a construir, a elaborar uma redação de sucesso. E o tema de hoje do nosso encontro é procrastinação. Será que você é uma pessoa procrastinadora? E para falar desse tema de hoje, nós temos um convidado muito especial, o Dr. James Winter. Eu vou esperar um pouquinho para que ele entre aqui para bater um papo com a gente e descobrir se você é uma pessoa procrastinadora ou não. Será? Eu, quando era criança, não sei se eu era procrastinadora, não sei se hoje eu sou procrastinadora, não sei se eu passo muito tempo assistindo umas séries por aí, que é muito bom, mas enfim, vamos aguardar o nosso convidado. O Dr. James Winter é psicólogo clínico, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês. E ele está acostumado a trabalhar com jovens, com adolescentes, crianças e idosos que falam desse tema, mas também de outros temas. Dr. James Winter está por aí. Vamos aguardar nosso convidado. Enquanto isso, vai escrevendo aí no chat se você é uma pessoa procrastinadora ou não. Gente, eu uso óculos, viu? Às vezes bate reflexo aqui, fica ruim para eu enxergar, mas tenha paciência comigo. Pode mandar o convite, Dr. James. Vamos lá. Acho que tá dando um delayzinho aqui. Olá, boa noite, família que está aqui comigo. Vamos aguardar um pouquinho aí, Dr. Aí, James agora a gente está Winter. aqui. Agora É um pequeno sim. delayzinho. Ai, deixa eu tirar esse Uhum. que já deu calor já. A Olá, gente vai falando gente. aqui da calor. Seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma apresentação aqui do Dr. James Winter, pedir algumas informações para ele, mas vamos lá. Bom, Dr. James Winter, ele é psicólogo clínico formado pela Unifim, Centro Universitário de Mineiros. Ele atua no atendimento online a crianças, jovens e idosos em todo o Brasil, mas também tá, em países que falam a língua portuguesa. Ele também é autor do podcast Reflexões de Inverno, que você pode acessar lá, que tem temas muito interessantes, inclusive relacionados ao que nós vamos conversar aqui. Então, seja bem-vindo, Dr. James Winter. É um prazer ter você aqui conosco para falar desse tema que a gente sabe que amedronta muita gente. Não é só adolescente, não, mas pessoas adultas, idosas. E é claro que quando nós estamos na fase de preparação aí para Enem, para vestibular, para quem vai fazer o vestibular, as pessoas ficam desesperadas, né? Os jovens ficam desesperados. O que fazer? Como se orientar? Como se organizar nesse processo? Por isso que hoje, né, nós decidimos aqui no Conversa com a professora Geisa Saraiva falar desse tema que amedronta muitas pessoas. E para começar, Dr. James, né, antes de nós começarmos, na verdade, as nossas perguntas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua experiência, sim ou não, é você. E para quem não sabe, Dr. James Winter, ó, a autoridade, a responsabilidade aí. Dr. James Winter é também, né, uma pessoa da família, muito querida, que eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui conosco. É meu sobrinho, para quem não sabe. E assim, é uma pessoa excepcional, que tem uma vibe gostosa, de conversar, esse jeito manso. Acho que é uma característica bem comum, inclusive, dos psicólogos, né? E, enfim, vamos deixar o Dr. James dar uma boa noite para vocês. Vai falando aí no chat se você tem esse problema com a procrastinação ou não, se isso é, na verdade, um problema para você ou não. Enquanto o Dr. James Winter vai dando uma boa noite
para a galera que está aqui presente. E muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Boa noite, professora Geisa. Vou tentar aqui não chamar de tia, mas oi, Geisa. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Muito honrado de estar aqui para a gente estar conversando um pouco desse assunto que, sim, é um assunto extremamente comum a todos, mas principalmente no caso dos adolescentes, tem alguns requintes, algumas particularidades que a gente vai ressaltar aqui, mas principalmente está levando mais conhecimento. Assim, eu que me sinto honrado de estar aqui conversando com a professora Geisa. Inclusive, tem um episódio dela no Reflexões de Inverno, dela com a Camila. Então, vocês dão uma procurada lá no Reflexões de Inverno, em todas as plataformas de áudio, tem lá episódio. E procrastinar, Geisa, eu acho que é importante que a gente tenha muito em mente, que é um aspecto até histórico da procrastinação mesmo. Embora o termo já venha assim, das primeiras coisas, vamos falar, vem lá do século XIII, já se falavam em procrastinar, é importante que esse tipo de procrastinação dessa época era uma procrastinação dos reis. Reis não tinham que trabalhar, os reis não, os príncipes não tinham que trabalhar. A função deles era lazer, então eles tinham que ficar lazerando por aí. Então, o conceito de procrastinar, naquele caso, eles eram tipo assim, eu não estou fazendo o meu lazer. Então, são os primeiras coisas que a gente vê de procrastinação. Mas é com a Revolução Industrial mesmo e que a gente começa a, de fato, notar isso na sociedade. É importante dizer também que a própria concepção de procrastinação só faz sentido nesse modelo capitalista que a gente vive de demanda de trabalho, em que você tem obrigações a se fazer e essas obrigações você não pode adiar elas, porque ou você perde o emprego, ou você perde coisas ao futuro. E conforme a gente foi passando os anos e se entendendo mais como uma humanidade desta forma, mais se acentuou a questão da procrastinação até chegar no ápice de hoje em dia, da gente estar nos celulares, onde tem muitos estímulos, e onde tem várias coisas. Mas de início mesmo, só para a gente ter em questão assim, é uma parada nova, inclusive um fato interessante. Boa parte da pesquisa que se tem sobre procrastinação acaba sendo feito com jovens universitários, porque é quem está ali na universidade para fazer as pesquisas. A gente não tem uma pesquisa tipo ampla, mundial, nacional, uma pesquisa assim que, pô, em que a gente possa estar vendo quem está ali, o pedreiro, se ele procrastina. Não, a gente tem. E, Se for falar. então, se a gente pegar na história, no período dos reis, por exemplo, né, os reis eram, na verdade, os verdadeiros procrastinadores. Né? O lazer Exato. aí era um ofício. Né? A Exato. procrastinação lá fazia parte desse ofício. Perfeito. Essa é a grande questão, né? De tipo assim, sempre na história da humanidade, uma classe dominante ela tem que se destacar da outra, principalmente da forma com que ela usa ou não a sua forma de trabalho, sabe? O seu tempo livre. Então, como os reis já tinham dinheiro, terras, poder, como se destacar do plebeu simples? Com o meu tempo sendo livre para isso. Então, uma princesa daquela época, o trabalho dela era ter o lazer dela. O trabalho dela era aprender as normas de etiquetas, além de, claro, servir para ser uma esposa. É mais nítido, principalmente quando você fala dos príncipes, dos nobres, né? Ainda eles sim. Inclusive o esporte surge disso, né? O futebol mesmo ele acaba vindo desse local de jovens ricos que não tinham nada para fazer, falar, vamos criar alguma coisa para passar o tempo. E aí surge o esporte também, o futebol, por exemplo. Então, a nossa forma
que a gente tem hoje de olhar o que é procrastinação, o que é o tempo também, é uma forma totalmente diferente do que era antigamente, sabe? Então, principalmente depois da Revolução Industrial e mais acelerada depois dessa Revolução 3.0, que a gente coloca que é a revolução digital de hoje em dia, sabe? Então, ela é bem diferente. Só que eu acho que a Será que... gente tem. Pode falar. Não, pode falar, doutor James. Não, é porque eu acho que a gente tem que falar o que que é, né? Tô aqui dando esse aspecto histórico, e imagino que tem gente que está vendo a live e fala, mas o que que é? Mas é interessante, eu não conhecia esse aspecto, né, que você traz aqui, e que o termo procrastinação em si é um termo relativamente novo, embora você coloque aqui que, historicamente, esse processo já ocorria no período dos reis, enfim, mas a nomenclatura que é nova, mas enquanto prática, isso já existe desde o tempo, né, da formação da humanidade, enfim. É isso mesmo? Isso. Inclusive, o termo procrastinação vem de procrastination, porque os primeiros estudos foram feitos nos Estados Unidos mesmo, então é incrivelmente como a gente vai trazendo as palavras de lá. E eu até estava vendo uma pesquisadora da área falando, a gente tem uma palavra tão melhor que é adiamento. É muito melhor do que procrastinação. Adiamento explica muito do que é procrastinar. É esperar, adiar alguma coisa. Mas, independente disso, né, a gente tem uma. Não é uma doença, e isso é importante colocar, porque apenas cerca de 20% assim, das pessoas que passam por uma procrastinação talvez podem ser crônicas. Então, assim, na maioria das vezes não é uma doença, é mais uma condição mental que vai estar atrelado a inúmeros fatores que a gente vai estar falando aqui hoje. Mas é muito importante que a gente desmistifique de cara essas questões. Isso não é uma doença, isso não é uma Ah, condição. bacana. Isso Bacana porque né, quando o tema veio, né, quando eu fui pensar o tema, porque está muito relacionado aos que os jovens, aquilo que os jovens vivem nessa fase de preparação para vestibular, para o Enem, né, para outros acontecimentos da vida. É, tem muito essa ideia relacionada, na verdade, de que a procrastinação é uma doença. E é importante ouvir, né, de uma autoridade como você, né, que é um psicólogo, para colocar para as pessoas, né, como pontuado aqui, que raramente o percentual muito mínimo que a procrastinação é uma doença, né, mas é, na verdade, uma condição. E, aproveitando esse gancho que você coloca aí, que a procrastinação é, na verdade, mais uma condição do que especificamente uma doença, então, quando é que o jovem, né, toma consciência dessa condição de procrastinação? E assim, claro, né, o que é a procrastinação para que esse jovem, né, os pais desse jovem, porque aqui tem muitos pais que estão aqui nos assistindo, quando é que ele toma consciência de que ele é uma pessoa procrastinadora? Ótimo. Vamos lá, né? Primeiro, o que é procrastinação? A procrastinação é o ato de adiar coisas de um ponto consciente. Não é aquela coisa que você, ixi, esqueci de fazer, ou estou muito atarefada aqui. Não. É uma parada consciente em que você sabia que você poderia estar fazendo aquilo, mas não está. E aí, a gente tem fatores que vão agravar mais isso ou não. Por exemplo, vamos colocar aqui. Quando a gente se depara com uma tarefa que é muito difícil e você nunca fez na vida, existe um fator nosso de próprio de medo, de insegurança mesmo, que nos coloca diante daquela tarefa e fala: Meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo a mexer nisso aqui, sabe? É uma tarefa muito complexa e a gente às vezes fica perdido nisso. Outra coisa que também pode nos levar a procrastinar, tempo. Um tempo muito distante, porque vamos pegar aspectos legais da nossa mente que é bom da gente colocar. Nós, seres humanos, agimos em busca de prazer.
É um fato nosso. A gente busca prazer, a gente quer sentir prazer. Conforto também é prazer. Então a gente trabalha para conseguir conforto, para ter prazer. Então tudo que a gente vai buscando é por conta do prazer. Quando a gente está fazendo uma atividade, normalmente a gente sabe, ou não, que vai ganhar uma recompensa em troca. Quando a gente vê que essa recompensa está muito longe, aí já não vale tanto a pena. Por exemplo, todo mundo que às vezes já passou por uma faculdade sabe, dá de você começar a fazer seu TCC desde o primeiro semestre, organizando as coisas. Só que você vai conseguir olhar para 5 anos lá para frente, para essa recompensa? É Não, é muito interessante difícil. que é uma das primeiras lições que nós escutamos de um professor lá no primeiro semestre. Já vá organizando, já vá pensando no tema do seu TCC. O que nós fazemos? O que o pessoal faz? Deixa ali quando tem que fazer o projeto, na última hora, que não tem mais jeito, porque sem passar por esse processo, você não vai se formar. Exato. Eu costumo A dizer que o Virgínia TCC escreveu aqui que ela disse que adiava muito os trabalhos na faculdade. Pois é, porque principalmente essas longas datas de poder entregar, eu costumo dizer que o TCC ele é feito nos últimos 20 dias, que é ali onde não dá mais tempo, você tem que correr atrás de terminar o seu TCC. Então, esses são alguns fatores, por exemplo, que causam com que a gente olhe esse prazer e ele esteja cada vez mais longe. E então, assim, o que que é, né? Além disso, é uma forma de evitar o estresse da atividade. Se a atividade sendo complexa ou não, algumas coisas a gente quer evitar, porque vai causar um tipo de estresse. Para quem, por exemplo, está num relacionamento que não está muito afim. Mas sabe que para terminar esse relacionamento, putz, vai ser uma discussão, a brigaiada, vai. Não tô afim. E aí logo eu prefiro ficar adiando essa conversa de terminar do que de fato ir atrás e buscar melhorar a minha vida, sabe? Então, esse é um ponto muito interessante. Então, a gente evita o estresse, a gente olha para a nossa meta e evita. E aí você me questiona quando a gente percebe. É uma parada interessante porque tem pequenas procrastinações que a gente acaba fazendo na nossa vida a gente acaba não reparando. Por exemplo, a pessoa vai. Isso é uma coisa muito comum. Vai lá pegar um pão, pega um requeijão, passa ali na faca, bonitinho, passa no pão, a faca fica suja, só que ele deixa bem no cantinho assim da pia para falar assim: vai que eu uso de novo. Então eu não vou lavar ela agora, vou deixar ela aqui e talvez eu use de novo. E normalmente não usa de novo. A faca fica ali esperando na pia até o momento que você vai lavar a louça, sabe? Então E isso é é um uma problemão entre filhos e pais, maridos e mulheres. exato, é um problema do Essas nosso dia a percepções dia. diferentes da vida, de organização. Exato. Então, essas são as pequenas coisas, porque lavar a louça para aquela pessoa é um estresse. E ela não queria lavar nem que seja, a faca que seja. Então, ela adia isso para depois, e com isso ela até cria desculpas. Falar, vou comer mais, relaxa. Só que ela normalmente no dia a dia, ela não come mais. Então, ela É cria igual uma a desculpa. cama. Ah, para que eu vou arrumar Exato. a cama se eu vou dormir ali de novo? Exato, e sendo que tem toda uma questão de ter as coisas arrumadas, o quanto ajuda a gente. Então, a gente vai adiando essas coisas, vai deixando de lado. Quando que a procrastinação se torna um problema? É assim para quase tudo na psicologia. Só é uma questão se de fato você está perdendo alguma coisa com isso. Então, poxa, sua procrastinação te levou a, por exemplo, eu concluí o trabalho que eu tinha que fazer, mas num nível de estresse que no final eu chego estava com dor de cabeça. Então, isso está me trazendo um prejuízo de saúde. Ou então, não consegui concluir, porque deixei para a última hora, entreguei de qualquer jeito, acabou que ficou ruim. Então, quando você começa a notar que você está perdendo coisas, é aí que você vê, estou procrastinando.
Quando a gente está falando de adolescente, é um pouco mais complexo, porque o adolescente não nota que está perdendo as coisas. Porque, vamos voltar ali, né? O adolescente, quando vê o. Vamos usar o exemplo da prova do Enem mesmo. Por que que eu vou estudar para a prova do Enem se é uma coisa que é daqui tantos meses, e daqui a alguns meses. E tem um outro fator muito interessante. Muitas vezes a gente procrastina para evitar a decepção lá da frente. Então o jovem prefere não estudar com a ideia de que, bom, se eu não estudei e fazer a prova, eu vou sair mal e tudo bem. Se eu estudar e sair mal na prova, aí eu vou ficar chateado, porque eu gastei meu tempo e minha energia. Então ele já, um outro lado que ele já pega e fala, já não vou estudar também, sabe? Então por isso que se faz necessário nesse momento é que os pais estejam sim de olho, porque você vai esperar isso de um jovem de 18 anos, porque talvez o ponto central dessa questão da gente estar falando de jovens aqui é diferente de um jovem para um adulto na questão da procrastinação. Principalmente tem um fator biológico importantíssimo. Ali pelos seus 18 anos, na verdade até os 25, mais ou menos, a região do córtex pré-frontal da nossa mente, do nosso cérebro, que é responsável pela tomada de decisões, ela não está completamente formada. É por isso que, por exemplo, tem uma idade mínima para que você fume, para que você beba, para que você entre em contato, com, por exemplo, com pornografia. Por quê? Porque a sua área de tomada de decisões, de escolhas, ela não está pronta. Então ela é facilmente manipulável, sabe? Por isso um jovem, pode falar. E é interessante o que você coloca sobre essa questão, né, do eu vou chamar aqui de maturidade, né, cerebral, me corrija aqui, né, na minha ignorância nesse setor. É porque às vezes nós escutamos os pais, esse menino não quer nada, esse menino não quer nada, esse menino não faz nada. É interessante que os pais, né, tomem conhecimento dessa situação, para entender qual o papel dele enquanto pai, enquanto mãe, nesse processo. Porque é comum, é corriqueiro, ou seja, é recorrente os pais falarem, esse menino não quer nada, esse menino não quer nada. Mas, pelo que eu percebi aqui, ele não tem essa maturidade, essa percepção de que ele procrastina, no sentido de que nós adultos, por exemplo, temos essa consciência e sabemos que estamos procrastinando, ou seja, adiando processos, né, que trariam um êxito, né, e assim, tranquilidade à nossa vida, na verdade. Perfeito. Acho que todo mundo que passou pela adolescência sabe ou lembra, se não for de você mesmo, de outras pessoas, que tem um período na adolescência em que você acha que você sabe de tudo, em que você descobriu todos os mistérios do mundo, que você olha para as pessoas mais velhas e então olha assim, nossa, como que vocês não resolveram isso? Tá nítido, tá simples de resolver, porque na sua concepção, nas lidas de cabeçalho que você acabou de ler na sua vida, você tá ali. Não, eu tenho todo o conhecimento do mundo. E acaba que não tem. E é por isso que essa parte de tomada de decisões é tão importante. E é por isso que nessa idade os pais têm que ficar, sim, de olho sobre a educação dos filhos. Por quê? Ao mesmo tempo em que é muito cruel com a própria adolescência, você pegar alguém de 18 anos que não está com essa área formada e dizer para ele, você tem que escolher a sua área de atuação pelo resto da vida, é uma pressão que colocam no adolescente, às vezes não é uma pressão que ajuda o adolescente a se escolher, coloca mais medo. Lembrando lá de uma das causas da procrastinação, uma tarefa muito complexa para um adolescente resolver. Então ele olha para a faculdade, ele olha para a mudança de vida, que é entrar numa faculdade, numa universidade, e tem medo de toda essa mudança. O adolescente que foi criado num berço ali, dos pais, com todo mundo cuidando, ele olha para o futuro e continua com medo, sabe? Por isso E que é aí eu quero, importante os pais. e aí eu quero aproveitar no que você está colocando aqui, mas por que então?
né? Pelo que eu percebo, então, é a exceção. Mas por que existem adolescentes, jovens, né, que têm essa, não sei se eu posso chamar de consciência, que não adia esses processos? Porque era um ponto até eu anotei aqui. Porque a biologia explica, mas não justifica, sabe? Ela explica. De fato, nessa parte, nessa fase da vida, a gente não tem o córtex pré-frontal pronto. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer escolhas. Isso não quer dizer que a gente tenha que estar tutelado por um adulto sempre que for fazer uma escolha. A grande questão é para o jovem nessa idade é muito difícil, talvez automaticamente, enxergar o futuro, enxergar o dia depois de amanhã. Por isso que nessa idade as paixões são avassaladoras. Ai, vai durar para sempre, sou extremamente apaixonado e acaba, sabe? Porque ele não tem a noção do que vai ser lá na frente, de como que vai ser todo esse comportamento humano. Ele ainda está no aprendizado. E o que que às vezes ajuda muito? A forma como ele foi criado ou estimulado para que esse momento não seja um momento tão traumático, por exemplo. A faculdade, para muitos adolescentes, por uma pressão dos pais mesmo, da própria sociedade ao redor dele, colocam como um desafio muito grande, como algo muito esperado, como uma pressão gigantesca. E outros adolescentes, a faculdade não é isso. A faculdade é um momento que você passa. Tudo vai depender de como esse estímulo é colocado diante desse adolescente. Até do adulto, E, inclusive. e é interessante, quando você vai colocando essas situações, que é um discurso muito comum também na boca do adolescente. Eu sei o que eu quero, eu sou dono da minha vida, né? Que é naquela fase da rebeldia, dessa formação, dessa percepção de quem ele é diante do mundo, e que na verdade não é bem assim, né? Que parece ser exatamente esse processo de amadurecimento pelo qual ele vem passando. Não, ninguém precisa dizer o que eu tenho que fazer, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando na verdade ele precisa, né, dessa orientação na maioria das vezes. Tem isso é uma parada tão legal, né? Que é geracional e é desde que a humanidade é a humanidade mesmo, né? Se eu não me engano, se não foi um texto de Platão, Aristóteles, dele falando sobre a juventude, né? De que esses jovens são rebeldes, não querem nada com a vida, eles estão destruindo as nossas tradições. Então, assim, da mesma forma que o adulto, desde a Grécia Antiga, ele vê o jovem dessa forma rebelde. O jovem é como uma parte natural dele, até psicanaliticamente dizendo, né, de chegar um momento em se distanciar dos pais. Então, talvez muitos pais, vamos lá, né, traçou uma meta para a vida do filho, imaginou que ele ia seguir aquilo e por muitos anos o filho foi seguindo. E quando chegou na adolescência, ele virou uma chave porque uma parte dele quer se distanciar dos pais. E aí, por esse distanciamento, ele se rebela contra os pais, sabe? Que é o caso também que você está colocando, talvez entre naquilo que nós observamos muito, que muitos adolescentes, né, muitos jovens, vão inclusive, cursam aquilo que os pais projetaram para eles, terminam esse curso superior e depois vão lá entregar o canudo para os pais. Existem muitos casos nesse Uhum. sentido, e vão seguir, na verdade, o sonho deles, porque passaram por esse processo da maturidade. Que aí também tem. Então tem dois lados ali, né? Ao mesmo tempo em que ele precisa da orientação dos pais, os pais precisam ter cuidado em como orientar esse jovem para que no projeto nesse jovem o sonho, na verdade, dos pais e não o desejo, né, e não respeitar o desejo desse jovem, é isso? E você colocou o ponto exato. Quando a gente está falando do apoio dos pais, muitas vezes é estar ao lado do filho e entender as escolhas do filho, entender o porquê que ele quer aquilo, conseguir, tipo, arejar a mente do jovem, não uma imposição, como você mesma disse, né? Colocar os seus próprios sonhos na vida daquele adolescente, porque
Eu, inclusive, é o que eu mais tenho no consultório, é gente frustrada porque fez uma faculdade que era por causa dos pais e terminou a faculdade, não tem mercado de trabalho. Eu gosto muito de falar dos engenheiros dessa nova geração. Não tem muito mercado de trabalho para ele. E aí se vê, puxa, fiquei 5, 6 anos da minha vida me dedicando a uma parada que hoje que eu terminei, eu não gosto. Vamos colocar assim, Então, mudar de ideia é ok. Todo mundo então muda de vamos, ideia. pais, fazer igual o Bakhtin fala. É vencer com o filho, não é vencer o filho, não, viu? Exato, exato. Então, quando a gente está lidando com o adolescente, a gente tem que entender que assim, o adolescente ele é quase igual um bebê, de uma certa forma. Quando você vê um bebê fazendo aquelas primeiras coisas que, para um funcionamento humano básico, então, o bebê começa a andar, o bebê começa a falar, a gente fica com essa coisa de, nossa, o bebê está passando por isso pela primeira vez, que coisa legal. E aí, quando chega na adolescência, parece que os pais perdem essa questão de primeira vez e os filhos ainda estão passando por primeiras vezes. A faculdade, dependendo da forma com que ela for tratada dentro de casa, a prova do Enem, dependendo de como for tratada, não é uma coisa legal, não é só uma prova. Eu gosto muito de falar até com pacientes adolescentes assim, para a gente começar a entender, é só uma prova. Ah, mas é a prova mais importante da sua vida. Essa questão de ser uma prova mais importante da sua vida, ela tem que ser útil para te motivar a estudar. Lá na hora de fazer a prova, tem que ser só mais uma prova. Porque senão você coloca tanta pressão que aí é onde veio o branco, que a pessoa estudou tudo aquilo, aí chega na hora, não sabe fazer, sabe? A gente tem que pontuar também um ponto muito interessante. Hoje, século XXI que a gente vive, era da modernidade, nunca na história desse país, desse mundo, a gente viveu com tanto estímulo, né? Estímulos para todos os lados. O seu celular, hoje em dia, ele é uma caixa quase mágica. Tudo que você precisa tem dentro dele. É comida, Ou uma caixa de é Pandora, né? relacionamento. É uma caixa de Pandora. Eu só não sei se tem esperança lá no fundo. Então, é meu medo. Mas tudo isso a gente tem aqui nesse aparelho. E é muito fácil. Outra questão que eu tenho, tive alguns pacientes, né? É muito fácil com que você não queira fazer aquilo que todo jovem adolescente faz, passar num vestibular, fazer outras coisas, porque tudo que você precisa de estímulo está aqui. Do que a gente está falando? A gente está falando de dopamina. Dopamina é essa coisa boa que quando a gente toma, come a sua comida preferida, é isso que enche seu cérebro. Então, quando o adolescente também está lidando com isso, o celular, o like, a barra de rolagem, o TikTok ali, são estímulos de dopamina na mente dele. Dopamina até. E ele vai se sentindo satisfeito com isso. E é aí que mora, vamos falar, a grande questão entre celulares e você conseguir fazer o que você precisa fazer de fato. Nada vai ser tão empolgante quanto um celular que foi feito para te dar prazer, para te dar uma recompensa. Então você olha para aquele textozão assim, você, poxa, eu tenho que fazer esse texto, né? Só que você olha ali no Facebook, puxa, ele já está ali, é automático, ele vai te divertir, ele vai trazer as coisas que você quer ver, ele vai te trazer contato com pessoas que você quer conversar. Então, é difícil competir com esse estímulo. E é por isso que a gente tem que estar assim ligado com os celulares, entender o que eles estão fazendo com a gente também. Então, já vou aproveitar o gancho aqui. Vou fazer uma adaptação aí, da pergunta, na verdade, que eu gostaria de fazer. Assim, como é que é, então, a procrastinação para o jovem e adolescente nessa relação com a tecnologia? Então, assim, como é que os pais podem orientar o jovem quando, diante desse jovem, ele tem tantos estímulos, como, por exemplo, o celular, que é essa caixa, né, assim, que numa perspectiva eu posso
olhar como uma ferramenta interessante, boa, prática, útil, mas que também, né, por outro lado, essa mesma ferramenta pode me levar a adiar questões que o jovem, o adolescente, não percebe em relação ao fato dele estar adiando coisas que, quando ele tiver a maturidade, ele vai olhar, né, para trás e assim, poxa, por que eu perdi tanto tempo lá no celular, perdi tanto tempo aqui no TikTok, quando eu poderia ter estudado para o meu futuro, enfim. Uhum. Você traz uma questão muito importante, Geisa, porque tem coisas que hoje a gente não tem uma resposta pronta, uma resposta correta. Se você imaginar que tem pouco mais de 20 anos que a gente lida com um celular, igual acho que o iPhone foi 2003, uma coisa assim, então vai fazer 20 anos que a gente tem esse celular dessa forma na nossa mão, são coisas que a gente ainda não tem consenso. Mas tem algumas coisas que a gente já pode estar de olho e entendendo. Por exemplo, a gente viveu mais de 10 mil anos como humanidade, morando, vamos falar, construindo civilizações, e a gente sempre foi social. Desde o advento das tecnologias, não só os adolescentes, mas até os adultos andam ficando cada vez mais individualizados nas suas casas. Então, o próprio casal que antes dividia, por exemplo, com todos seus vizinhos, conversava com seus vizinhos, hoje ele se fica recluso numa casa onde ele já não tem mais paciência para o vizinho ali fica ouvindo forró o dia inteiro. Então, não quer mais trocar ideia com ele. Então, a gente não tem mais trocas. Essas trocas, por que que a gente não tem essas trocas mais sociais? Porque as redes sociais oferecem para a gente um ambiente onde a gente só vai ouvir o que quer ouvir lá dentro. Então, o contraditório, você já tirou da sua rede social há muito tempo. Então, ali é um local muito bom de você estar. A grande questão é, a gente está modificando o que a gente entende como humanidade num tempo muito curto, muito curto. Então, é óbvio, é bem óbvio que isso vai trazer um problema para a gente. A gente ainda não sabe o E, que é, pode falar. não, é que você está colocando ali, eu me lembro que há pouco tempo eu vi uma matéria, acho que é o próprio Elon Musk, eu não sei quem, é um desses milionários aí da tecnologia, que tem projetado uma vida paralela, uma vida virtual, alguma coisa assim, que você vai criar uma cidade, ter o seu próprio mundo O ali, tal do paralelo. metaverso. O Isso, metaverso. exatamente. Vamos Que, colocar que, assim. que assim, se hoje nós observamos já essa realidade, muitos jovens reclusos, assim, eu fico pensando como vai ser essa realidade aí com o metaverso, enfim. Tudo é uma questão de estímulo. Deve ser muito, entre aspas, para nossa mente poder criar um mundo onde você. Os jogos já fazem isso há muito tempo, né? Lá dentro do jogo, você entra em imersão e você cria o mundo que você quiser lá dentro. Então, querendo ou não, isso acaba sendo mais fácil do que lidar com a própria realidade. Se você coloca lá, é tal qual o álcool, tal qual o ópio foi para a antiguidade, sabe? É sair do mundo atual no qual ele vive para colocar o foco dele em outra coisa onde ele consegue manipular. Grande questão que a gente vê já há muito Lá está tempo é que colocando é, aqui que é o Mark Zuckerberg. é o Mark Zuckerberg no metaverso. Então, é muito fácil que a gente entre nessa falsa ideia, porque lá é bom, lá é bem interessante. Então, vamos lá. Os celulares é uma questão que, vamos falar, a gente pode usar para celular, a gente usa para açúcar, a gente usa para drogas, a gente usa para qualquer coisa. Sempre que a gente tenta a proibição sem uma conscientização, para um adolescente é a mesma coisa que falar vá e faça. Porque tudo que o adolescente quer é uma coisa proibida para ele, "Oh, agora eu vou fazer." Então, acima de tudo, como que os pais podem agir nesse ponto, conscientizando os jovens, como os mais velhos, ou os próprios jovens que têm essa noção e queiram conscientizar outros jovens também, mas entendendo que o celular ele é uma fonte de dopamina, ou seja, ele é uma fonte de prazer.
tem um problema quando a gente tem muita dessa fonte sendo jogada desse tanto, assim, em altas quantidades, como é um celular, acaba que chega um ponto em que a gente também cria uma certa resistência também à dopamina. Porque não é qualquer coisa que vai chamar mais a sua atenção, sabe? Por isso que é importante tá, o celular, tal qual o açúcar, tal qual o álcool, tal qual a droga, conscientizar e que se houver o uso, que seja de uma forma responsável, diminuindo os danos. O celular é uma ferramenta magnífica que permite com que eu e você estejamos agora fazendo essa live para um monte de pessoas que vão ver tanto agora ao vivo quanto mais tarde vendo gravado por uma rede social. Tudo isso é mágico, tudo isso é incrível para a transmissão do conhecimento. Então não é o celular o grande vilão. O celular está ali. Agora, você entender que você passar horas jogando um jogo, ir dormir de madrugada, sabendo que o sono é uma das paradas mais importantes que a gente acaba tendo para nossa vida, é uma noite de sono boa. E esse adolescente entender que aquele prazer do jogo, ele pode ter em tempos específicos, em horários específicos, que dê para ele fazer as atividades dele e também dê para ele se divertir. Então, a gente sempre acaba caindo na moderação, no uso com moderação, sabe? E aí é interessante você estar colocando essas questões, me vem à cabeça aqui algumas práticas, né? Por exemplo, dos adolescentes, dos jovens, porque assim, eles fazem coisas mirabolantes em relação à tecnologia, nesses jogos, montar posts que vão para a rede social, vídeos que eles postam na rede social. E é interessante quando você pede algo em que ele tem que operar, né, com essa mesma ferramenta, com essa tecnologia, que é relacionado a algo do estudo, por exemplo, né? Ele fala que não sabe. Eu falei assim, como assim ele não sabe? Se ele joga, né, de uma forma excepcional, posta vídeos maravilhosos, faz cortes. Eu sofro quando eu tenho que fazer uma edição aqui, coisas que eu É, estou aprendendo. E aí, quando você pede, seja o pai, seja o professor, aí ele fala que não consegue. E, na verdade, no que diz respeito a esse setor, vamos falar assim, do estudo, né? Talvez ele crie essa resistência. Não sei se muitos que estão aqui, eu gravei um episódio e eu fiz uma analogia que eu chamei a torta de banana, e não sei se é o James, voltou. A torta de banana, que eu falava exatamente, né, dessa perspectiva da psicanálise, o tamanho das fatias que nós distribuímos simbolicamente para as pessoas que fazem parte da nossa vida ou para as coisas que nós acreditamos ser importantes ou não em nossa vida. exato. É muito. Tudo que a gente vai acabar, infelizmente, né? Não estou querendo culpar todos os pais. Não são só os pais, é a sociedade em que esse adolescente também está inserido. Então, são as pessoas ao redor, são as cobranças ao redor. Muitas vezes, vamos lá colocar, esse mesmo adolescente que sabe fazer edições, sabe mexer numa rede social, mas na hora que fala para ele uma questão de estudo, ele não sabe. É interessante questionar o quanto ele foi estimulado a estudar pelo celular, sabe? A gente vivia uma pandemia agora que a gente entra, né? Logicamente, a gente tinha o problema de ter sido pego de surpresa, os professores não estavam preparados para esse tipo de aula online, pelo menos no começo, logo depois eles pegaram o jeito e continuaram. Mas todo aquele começo ali de bagunça, como que você vai explicar diferenciar para aquela adolescente que o mesmo lugar onde ele joga vai ser o lugar onde ele vai estudar naquele momento? Foi uma parada totalmente nova. E o que a gente teve de adolescente procrastinando foi incrível, né? De só estar com o celular aqui parado e fazer outra coisa, né? Então teve muito disso. Eu já adorava pegar a questão na sala de aula, é, quando o aluno perguntava para mim, o que é tal coisa? Assim, sabe esse aparelho que você usa aí, que é maravilhoso, essa ferramenta maravilhosa? Vamos buscar aí no Dr. Google, lá no site tal. Né? Então, eu colocava, eu conscientizava esse aluno a buscar,
né, esse conhecimento a mais, esse conhecimento esse, para ele tomar para si aquilo que é de responsabilidade dele, na verdade, porque o professor é o mediador, né, que assim, na verdade, ele deve se comportar. Então, na verdade, eu particularmente usava essa ferramenta como aliada no contexto ali da sala de aula ou fora da sala de aula, enfim, né? E aí eu quero aproveitar, né, entre as perguntas, né, algumas você já antecipou aqui, quais são os efeitos colaterais, né, da procrastinação para o jovem, para o adolescente que está em fase de preparação para um Enem, para um vestibular? Então, quais são esses Perfeito. efeitos Só, só, colaterais da procrastinação na vida dele, nessa fase? só para a gente colocar lá, né, o que você acabou de comentar, a gente às vezes acha que é besta, porque nós, quando sabemos de um determinado assunto, e até às vezes até inconscientemente, a gente acha que todo mundo ao nosso redor sabe daquilo. Fala, nossa, é uma parada muito fácil, todo mundo sabe disso aqui. Então, quando você coloca assim, né, só procurar no Google, talvez para alguém que você tenha conversado, você dê um estalo para ela falar, ah, é, realmente. Porque ela talvez não tenha tido esse estímulo de, ah, as coisas da escola não tá só aqui no livro, não, tá no Google também. Ué, porque vamos colocar uma coisa que é bem óbvia. Jogo, Ah, filme, série, é muito mais fácil a comunicação. É um tweet de 144 caracteres, é uma parada fácil, com uma diagramação linda, que você, nossa, eu quero ver isso, eu quero consumir isso. E coisas de estudo, de escola, uma fonte Arial 12 e escrita, 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 escrita. Então, a pessoa nem acredita que, ué, no mesmo lugar onde eu me divirto, eu vou encontrar isso também? E sim, encontra. e é interessante, porque, assim, principalmente quando o aluno pergunta o que significa isso? E ele nem sabe que existe, na maioria, na verdade, dos alunos com os quais, né, eu lido no dia a dia, não sabe que tem na internet um dicionário online que ele reúne, né, na sua base os principais dicionários, que é o DIS, para quem não sabe, viu, gente? Que é o DIS online, porque ninguém mais carrega Exato, aquela Bíblia pesada que eu exato. tive o Aurélio desse tamanho. Não, hoje está aqui, ó. Ah, às vezes me surge uma dúvida. Ah, mas o que é essa palavra dentro desse contexto? Porque as palavras mudam, né? Dentro do contexto. Pessoal, vai no Disso, né, online aí, disso.com, dá uma olhadinha, até porque ele tem um layout super interessante, com exemplos, linka para outras coisas super interessantes. Pra você ter uma ideia. Ele já, esse site, inclusive, que eu acabo até utilizando, ele já tem uma coisa muito boa, porque a imagem dele é uma imagem convidativa, qualquer um dá conta de mexer, do jovem até a pessoa mais velha. Vamos, por exemplo, pegar ali, vamos entrar no Google Acadêmico. Não é uma parada totalmente intuitiva para qualquer um mexer. Você tem que estar numa faculdade, praticamente, para alguém falar, ó, faz assim, procura desse jeito, que aí você vai achar o que você está procurando. É um pouco disso. Para as redes sociais, elas estão aí para isso mesmo, para te chamar para você ficar muito tempo aqui. Um artigo, não. Um artigo, dependendo do resumo, você nem termina de ler ele. Você fala, não vou ler isso aqui. Vamos ir Tá para vendo, outra galera? Por isso coisa. que é importante saber se apresentar. Exatamente. Agora, quando você traz as consequências. Por isso que a gente começa trazendo um pouco desse aspecto histórico do que é consequência também, né? Antigamente, as consequências para o nobre lá que estava passando o dia à toa era dormir, era não ter, né, aquele aprendizado. Hoje a gente está falando de consequências que dizem diretamente as nossas escolhas. A gente vive num tipo de sociedade em que é, escolhas que você faz hoje vão influenciar lá na frente com o que vai ser o seu futuro, com que tipo de emprego você vai ter, com que tipo de vida você acaba tendo. E essa é a grande questão de você entender as suas metas. Talvez o ponto mais importante, mas que nós chega na hora de como ajudar. Mas quando você entende a sua meta e o que você quer, isso acaba sendo mais fácil. Por quê? É uma parada muito automática, não está na mente do adolescente
que aquilo vai trazer uma consequência para ele. E que, e se eu não passar no vestibular, o adolescente ele não tem a noção do que é ter que ficar mais um ano esperando o Enem para poder fazer o Enem, sabe? Ficar um ano parado. E quanto que, tipo assim, tem um porquê de você, logo depois que você sai do ensino médio, você já está fazendo o Enem, para manter aquele hábito de estudo. Você ficar um ano parado em casa sem estudar, o próximo Enem já vai ser muito mais difícil do que era para ser ali o do terceiro ano. Então, A engrenagem você vai acaba. enferrujando. Vai. E aí, quando a gente traz lá, igual a gente falou no começo, o estresse. Aí você já adiou um Enem, né? Porque não estudei, não fiz ele direito, adiou um Enem. Quando chegar para o próximo Enem do ano que vem, você já vai ter tanto estresse que já não fiz um, não estudei nada, não estou junto com pessoas que estão estudando igual eu estava no ano passado. Esse estresse é bem provável que te faça com que você não vá bem nessa outra prova. Independente se você vai para cursinho ou não, é o estresse que você coloca. Então, quando um jovem procrastina alguma coisa, ele está, de uma forma direta, ou às vezes indireta, alimentando o estresse na própria mente. E uma mente com estresse, é interessante, né? A palavra estresse, ela é estresse em qualquer língua que você for procurar. É um termo que vem da física, que é de estressar um componente, um material, e a gente usa hoje porque ela é a mesma coisa para a gente. Se a gente tem um pensamento, uma ação que ela fica repetitivamente, e nem precisa ser alto, não precisa ser um incômodo alto que você se desespera, mas não, um incômodo que seja todo dia você pensa um pouquinho naquilo. Devia ter feito aquele Enem, que eu tenho que fazer o próximo, tenho que fazer o próximo. E ele não entende os motivos, ele só está com essa prova do Enem, ele não acaba não fazendo. Ou quando chega lá, não, faz de qualquer jeito. Eu tinha um colega meu que quando ele não queria fazer prova, chegou ali, ele chegou no primeiro dia de aula, a mãe dele virou para ele e falou: "Quero ver se você vai reprovar esse ano". E ele pegou como um desafio para a vida dele. E deliberadamente dormiu em todas as aulas durante aquele ano. Foi o rolê, porque ele não entendia o que ia ser para ele aquele ano perdido de ensino médio. O que na frente representaria de, por exemplo, ele não está mais com o mesmo saco de estar estudando. De hoje ele está fazendo uma faculdade, mas, poxa, lá com seus 30 anos de idade, você não está mais com o mesmo ânimo de fazer uma faculdade igual você tinha com 20 e poucos, sabe? A força. E aí, interessante que você colocando, então já vou linkar, né, com a outra pergunta. Você, de certa forma, já comentou anteriormente sobre ela um pouco, mas eu gostaria que você abordasse mais essa questão. Então, como é que, em vez da mãe, né, ter feito esse desafio, que geralmente na adolescência, né, você toma como um ato de rebeldia, de resistência diante disso que lhe é colocado, então, como é que os pais, nesse processo de preparação do jovem, do adolescente, porque tem gente que entra antes mesmo da fase adulta. Eu, por exemplo, entrei na universidade, eu não tinha nem 18 anos, né? Mas eu passei por um outro processo, por isso que eu perguntei lá atrás. E aquele jovem que não procrastina, né? Tem a ver com as relações com as quais eu tive, né? Com as quais eu estabeleci, né? Me relacionei, das orientações que eu tive de minha mãe, de meus pais, enfim, né? Do meio ali no qual eu vivi. Mas, assim, como é que os pais, nesse processo, nessa pós-modernidade, enfim, ou aí vou trazer o Bauman aqui, eu sei que você é um grande Opa! fã, né, desse estudioso. Então, assim, como que os pais podem auxiliar, orientar, acho que talvez seja essa a palavra, orientar seus filhos nessa fase de preparação, seja para o Enem, porque alguns não fazem Enem, outros vão fazer o vestibular, como, por exemplo, das grandes universidades, que ainda mantêm a entrada pelo vestibular. Como é que os pais podem orientar esses jovens, não no sentido de provocar esses atos de resistência e de rebeldia?
Olha, antes da gente falar assim, umas 5 coisinhas que os pais podem fazer, é importante da gente entender também. Problemas novos e complexos talvez não estejam na mão dos pais resolverem, sabe? É bom que os pais entendam, é bom que os pais estejam ali, mas vamos colocar que no dia a dia mesmo, existem estruturas tão complexas da mente de um adolescente que o pai moderno de hoje em dia, que está fazendo 1.000 coisas ao mesmo tempo, a mãe, 1.000 coisas ao mesmo tempo, não vai ter ânimo e paciência. Nesses momentos é que puxa a sardinha para o meu lado. É procurar uma ajuda. Procurar uma ajuda. Só que isso não, eu vou falar, não tira dos pais o conhecimento. Conhecer e entender os processos. Então, eu vou trazer aqui 5 coisinhas para que todo pai, ou para qualquer pessoa que esteja próxima de um adolescente, ou qualquer pessoa que esteja procrastinando de qualquer forma, pode acabar utilizando. E a primeira coisa é entender quais são os padrões que te fazem procrastinar. Então, por exemplo, poxa, sempre que eu procrastino é porque eu tô com o meu celular do meu lado. Então, é importante que você tenha noção. Eu procrastino porque eu tô com o celular do lado. Então, quando eu for fazer uma atividade, talvez seja interessante eu não estar perto do meu celular. Ou então, eu procrastino em casa. Muita gente não consegue estudar em casa mesmo. É o ambiente de descanso e assim que ele chega em casa, ele quer descansar. Então, talvez essa pessoa buscar uma biblioteca de uma universidade, de uma biblioteca pública, se tiver na sua cidade, ou um outro local onde esteja com colegas, estudar junto é interessante também. Então, assim, primeiro é entender o que te faz procrastinar. E relembrando, às vezes, quando você não souber identificar isso, procure uma ajuda de alguém que saiba te ajudar a identificar. Uma outra parte muito interessante, evitar ser multitarefas. Primeiro que isso é um mito. Ninguém é multitarefa. A gente muda a nossa atenção, às vezes, rapidamente. O que não quer dizer que a gente vai ter mais eficiência, não, e nem quer dizer que as coisas vão sair mais rápido. É uma ilusão que a gente cria. É igual falar, eu tenho que levar, enquanto o micro-ondas está ligado, eu tenho que pegar meu suco, levar para outro lugar onde eu vou comer, levar os pratos e tudo e tal, deixar pronto, que é um desafio que eu fiz comigo mesmo. E é um desafio inútil. Essa Dá coisa de para ser chupar multitarefa. cana e assoviar ao mesmo tempo. Exatamente, essa coisa de multitarefas. As pessoas que, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em estudar ouvindo música. Sim, mas você já tentou estudar sem música? Você vê o tanto que a coisa é diferente, o tanto que você está focado. Uma coisa assim, lá, vai, colocar um som, um lo-fizinho, um som instrumental de fundo, beleza, você nem está prestando atenção naquilo. Agora, não venha falar que eu estou prestando atenção na música e estou prestando atenção. Não. Você foca num, foca no outro, foca num, foca no outro. E essa mudança, liga a chave aqui, liga a chave ali, liga a chave aqui, chega numa hora em que você perde o por que eu estou fazendo isso aqui mesmo? Porque ficar indo e vindo, você não tem a atenção plena nenhuma naquela atividade. Então isso faz com que a gente comece a procrastinar as coisas, porque o famoso. Não dou conta de arrumar, de trabalhar se eu tiver com a casa desorganizada. É lógico que trabalhar com uma casa organizada é melhor. Isso não é nenhuma questão de dúvida. É muito melhor você ter uma casa organizada para trabalhar. Agora, vamos ser bem sinceros. Não é uma casa organizada ou desorganizada que vai te fazer trabalhar melhor ou não, sabe? Nossa, você tocou num ponto, né? Eu já aprendi, né, a me desapegar um pouco quando eu tenho certas prioridades, tempos, prazos a cumprir, que antes eu não conseguia, mas eu tive que, né, me organizar, definir realmente essas prioridades. Hoje eu faço. Não, pode esperar, a casa pode esperar, né? Uhum. Sim, é claro que eu não vou viver num lixo, não se trata disso, mas coisas assim, não, ok, eu posso fazer depois isso, porque existe uma prioridade ali maior, né? Então, assim, eu não conseguia, eu dizia a mim mesmo que eu não conseguia
estudar se a casa não estivesse organizada. Eu costumava falar bem assim, nossa, parece que meu cérebro não organiza as coisas se eu souber que a minha casa está bagunçada. Tem gente por aqui falando a mesma coisa. Mas eu Não, acredito, você vai se educando. Enfim. a grande questão que você colocou, prioridades. É por isso que a primeira parte de entender o que que você está fazendo, para que que você está fazendo aquilo. A casa, tipo, é igual você falando, ninguém está num chiqueiro, né? Tipo, ó, mas é uma poeira. Será que aquela poeira precisa ser arrancada hoje mesmo? Será que hoje não é melhor você terminar esse artigo que você está fazendo? Porque o prazo é amanhã? Então, é uma definição de prioridades. Uma outra coisa que é muito importante, isso nos diz mais sobre o dia de hoje, né, os dias de hoje. Evite estímulos externos. Então, o celular tá aí. Falei da música também, ouvindo uma música com letra. Música em português, então, poxa, pessoa que diz que consegue estudar com isso, eu acho ela, ela tá fora do comum, porque é muito estímulo para você prestar atenção. Inclusive, hoje em dia, a gente já tem aplicativos de celular para você estudar melhor, para ele não te chamar a atenção. Você já pode colocar ali nas notificações, tirar todas as notificações durante tal horário, para que ele não apareça notificações para você naquele horário, porque é o seu horário de estudo. Uma parada muito importante mesmo, que eu vou já é a quinta coisa, mas também vou colocar aqui. Trabalhar em períodos, né? Que é, por exemplo, o Pomodoro, utilizar o método Pomodoro, que é muito importante para que você tenha um foco pleno. É estudado já assim por muito tempo, não tem muito consenso, mas a gente gira ali mais ou menos que uma pessoa ela não consegue manter o foco em alguma coisa por mais de 25 minutos. Por isso o Pomodoro ele já vem quase de fábrica 25 minutos para você estudar e ter foco em algo. E é interessante você colocar isso, principalmente porque o jovem não tem essa disciplina de quem estuda muito. Assim, é uma ferramenta, inclusive, uma técnica de estudo que eu compartilho muito, né, com os jovens, porque um dia eu passei por esse processo pelo qual, né, ele passa, ele está passando, na verdade, e que eu não tinha essa disciplina, o hábito, não vou chamar de disciplina, não gosto muito dessa palavra, não, o hábito de estudar, de estar ali focada, né? Então você vai experimentando esses processos. Mas aí quando você coloca, assim, é interessante, porque assim, quando eu passei para o mestrado e o doutorado, eu não estudava 25 minutos, não. Eu ficava 6, 7 horas sentada. E é interessante que você ganha Focado. bastante peso, porque você fica horas, 12 horas sentada ali estudando. Mas assim, é tudo uma questão de processo, né? de Exato. hábitos que você vai adquirindo. Mas os jovens já têm essa dificuldade mesmo. Então, assim, a técnica do Pomodoro é bem interessante mesmo. Exato. E ela nos traz, né? Vamos falar pro quinto e último ponto, que talvez seja o ponto mais importante sobre tudo que a gente vai fazer, que é sobre a heurística. Heurística? Eu sei o que que é, mas o termo eu Foi conheci mesmo, viu, recentemente. Laiana? Laiana disse que eu É, passava madrugar estudando, passei um período com ela, ela vive. E realmente eu poxa, passei, foi quando eu passei no doutorado. Ela é exato, testemunha porque ocular. é uma vida de, tipo assim, e principalmente o texto do mestrado e do doutorado, ele está muito ligado não só com o que você produz, mas sim com o que você é também. Para muitas pessoas, aquilo que ele está parindo ali não é só uma tese, é uma parte dele. E isso não ser aceito ou ter muitas correções é como dizer que ele não é uma pessoa boa, que ele não é aceito, que ele não é uma pessoa, que ele precisa de correção. Então, eu acho até de uma certa forma o quanto é pesado todo esse período do doutorado e do mestrado, de construir uma tese, do quanto que passa de um aspecto simplesmente de um material produzido, de um conhecimento, para a vida daquela pessoa, sabe? E é por isso que você ficou 6, 12 horas sentada e estudando, porque não era só um trabalho, era sua vida ali naqueles papel, não era?
e esse é o sonho que os pais projetam para que o filho adolescente tenha esse comportamento, né? Mas demorou para você ter essa ideia, assim, né? De tipo, Ah, sim. Você estava Então, falando de assim, ambiente de estudo. Existe um processo, né, na minha vida em que eu não tinha como estudar em casa. Eu precisava do ambiente da biblioteca. Então, eu ia todos os dias para a biblioteca, porque eu precisava criar uma rotina para atingir um objetivo que eu queria. Então, eu não queria adiar, não queria procrastinar, era uma decisão que eu tinha tomado nesse período da vida. Então, eu ia para a biblioteca, porque aquele ambiente me fazia, né, ou pelo menos passava a percepção de maior produtividade em relação àquilo que eu estava fazendo. exato, exato. Sobre o nosso último ponto, que é a heurística, é uma palavra bonita para dizer quebrar as coisas em vários pedaços. Um mestrado é extremamente difícil, mas você primeiro precisou ter a primeira aula do seu mestrado para entender onde que é, como que você acha que as coisas vão funcionar e tudo. Não foi pensando na tese pronta que você concluiu o seu mestrado. É um passo de cada vez. E quando a gente está colocando para esse adolescente, por isso que é importante a conscientização do que o adolescente está fazendo ali. O que é aquele trabalho que ele está fazendo? Ele tem que entender que a faculdade não é esse bicho de sete cabeças que é colocado desde a escola para o adolescente, esse bicho de sete cabeças. Não! A faculdade é uma continuação do estudo que ele já tinha antes. E antes da faculdade, ele tem uma prova, que é o Enem. Antes dessa prova, ele tem um estudo. Antes desse estudo, ele tem que dividir o que é que ele vai estudar em cada dia, e como ele vai estudar, com quem ele vai estudar. Quando a gente começa a fragmentar essas coisas, colocando um calendário, um roteiro, um plano de estudo, estando com pessoas que também estão estudando, é uma parada interessantíssima, ajuda muito. Eu gosto de dizer que, infelizmente, nossa mente é muito bagunçada, muitas vezes. Então, a gente está ali e deixa os pensamentos correndo. É muito fácil chegar a hora do seu pensamento que você fala, quer saber? Eu não preciso disso aqui, não. E aí, doutor James, você me traz uma questão interessante de estar junto com aqueles que também estudam, aqueles grupos de estudo, porque, na verdade, isso, isso forma, né, aquilo que nós chamamos de comunidade, e essa necessidade de pertencimento é, é interna, né? Todo ser humano tem essa necessidade. Eu sempre falo assim, por que você, em certos momentos da vida, quando você colocou assim, quando o adolescente, ele precisa se distanciar do pai, porque ele vai para aquela sua outra tribo, né? Porque é lá que ele se identifica, é lá que ele estabelece esse sentimento de pertencimento. E ele pode fazer esse processo, essa tribo, formar essa comunidade nesse processo aqui também do Enem, nessas etapas que antecedem essa prova, porque é só mais uma prova, que não tem que ser o bicho de sete cabeças, não. Assim como não tem que ser, por exemplo, o bicho de sete cabeças, o TCC, porque eu nunca entendi por que as pessoas fazem isso, por que ele é tomado dessa forma. A mesma coisa se aplica a essa prova do Enem, a redação, porque vale 20%, ela é decisiva ali no Enem, Exato. né? Mas é a forma como isso é colocado para esse jovem, para esse adolescente. E você traz essa questão, né? A redação, o TCC, tipo, o TCC é só mais um texto e que aonde você tem que criar mesmo é muito pouco, é pouquíssimo. Você só tem que ler, encontrar os caras que, ainda mais hoje em dia. Imagino que na sua época que você fez seu primeiro TCC, a internet não era lá aquelas coisas, você procurar Que uma internet! citação. Eu, eu, Que eu, eu tava internet! querendo colocar, você era mais nova. Eu não tinha o doutor Google, não tem problema. Eu não tinha doutor Google, eu tinha doutora biblioteca, não é? Um Imagina livro pegar uma físico citação. mesmo. Imagina Era pegar a um livro físico. citação lá.
Eu pegava coletânea de livro, colocava na mesa sobre os assuntos e ia nos livros ler, anotar, porque não tinha computador também nesse processo. Não, outra era. Então, Como é que o pessoal quando fala você aqui como entende. que as pessoas falam da minha geração? Eu sou a geração, como é que eles chamam? Eu sou depois dos 40 aí. Não é milênio, não. Como é que é? Boomer, Não sei, não. é Tem do uma Boomer, galera não aí, tem sei, uns né? milênios. Enfim, eu sou dessa Mas galera enfim. aí, da Jovem Pois Guarda, é, vamos porque dizer assim. na verdade a gente não questiona muito mais hoje em dia, e eu até ouso dizer que isso é uma parada colocada até pelas próprias pessoas mais velhas na cabeça dos adolescentes mesmo. Entra os professores, que são mais velhos, e na A época Gabi falou assim que deles eu sou milênio mesmo, é viu? millennial, é isso aí. Entre os professores mais velhos, que na época deles foi difícil, e aí pode ter até um pequeno lado desses professores. Ah, eu quero que você sofra igual eu sofri. E na hora nem é sofrimento, é só essa tensão, é só esse medo. E é só um texto, é só um texto. Que hoje em dia você busca a citação no Google, a citação está pronta, já está até formatadinha para você colocar lá, bonitinha, você nem precisa mexer nos trem. Então, sendo muito sério, você mesmo terminou de escrever seu texto, você já pode colocar no aplicativo, no programa lá para ver se tem plágio. Fala, pronto, não tem. Acabou, a vida que segue, sabe? Então tem muito disso. Por isso que é importante, e você traz essa questão, né, da tribo, da gente estar com essas outras pessoas. Eu mesmo que sou psicólogo e, por exemplo, no momento agora, sem aquela condição financeira de fazer uma outra pós-graduação da além que eu já fiz. Eu hoje estudo porque eu tenho um grupo de estudo. Alguns outros psicólogos que a gente se reúne quinzenalmente para estar falando mais sobre psicologia, porque a psicologia está atualizando todo dia, tem coisa nova, tem Geração artigo X aí, novo. ó. Aí, geração X. Eu acho que vocês são da geração Ah, X mesmo. eu acho que eu tô nessa geração aqui também. Tudo isso é o que a gente acaba tendo que fazer. Então, para fechar aqui, são coisas que a gente pode fazer. Quebrar a atividade em vários pedaços que a gente consegue. Trabalhar em períodos. Se você, por exemplo, está lidando com foco, não estou conseguindo focar e prestar atenção, ótimo. Tira 5 minutos para parar. O Pomodoro é perfeito para isso mesmo. 25 minutos estudando, 5 minutos para, faz alguma coisinha, toma um café, volta a estudar. Evitar os estímulos externos, que a gente tem demais hoje em dia. Evitar ser multitarefas, porque isso é praticamente impossível. E entender quais são os nossos padrões. E não só os padrões que nos levam a procrastinar, mas por que eu estou fazendo isso? Por que é importante para mim fazer essa faculdade? Se a pessoa entende isso, é ótimo. Se a pessoa não conseguir entender isso, talvez seja a hora de ela procurar assim, um profissional que ajude, principalmente nesse momento dos adolescentes, entender por que ele quer ou não quer fazer aquela prova, por que ele procrastina. Perfeito, doutor James. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer ao doutor James Winter. Quero convidar vocês aqui para acessar o podcast Reflexões de Inverno. Tem temas interessantes, inclusive ele já colocou aqui que existe um episódio que ele fez comigo, com a Camila também. Vai lá, existem temas interessantíssimos. Tem no Spotify, quem tem acesso ao Spotify, mas tem nas outras plataformas de áudio também. O tema da procrastinação, principalmente quando nós pensamos nesse século XXI, nessa vibe da tecnologia, é uma questão que amedronta mais que os jovens e adolescentes, aos pais desses jovens e adolescentes. Então, muitas questões interessantes foram aí para os pais orientarem seus filhos, né, da melhor forma possível e terem consciência de que ele não tem essa percepção que ele está procrastinando, na verdade, que é uma situação que amedronta, eu acredito, muito mais os pais do que os filhos, porque o filho, o adolescente, ele só vai tomar essa consciência um pouco mais lá na frente, talvez lá depois daqueles 25 anos. Eu sei que também a procrastinação, para aqueles que têm uma outra vibe, um outro contexto, um outro meio, o pessoal está agradecendo aqui, está falando que
Foi muito bacana a live, o tema é muito importante. E, assim, para aquele que tem uma outra relação com esse período de preparação para o Enem, para o vestibular, particularmente aqui eu falo dos obstáculos, né, que dificultam a chegada da escrita desse texto, que não tem que ser um bicho de sete cabeças, porque a redação não é um bicho de sete cabeças, mas existem técnicas, o Dr. James colocou aqui a técnica Pomodoro, eu vou subir essa live depois para o YouTube e vou colocar o link que eu posso compartilhar com vocês essa técnica, não só essa, mas existem outras técnicas também que podem te auxiliar nesse processo e auxiliar os pais também no sentido de orientar seus filhos. E quero agradecer imensamente, é uma honra, foi um prazer estar com você aqui. Não só eu tenho admiração, orgulho de você enquanto sobrinho, carreguei no colo aqui, mas uma honra e uma admiração pelo profissional que você é, a forma como você lida com os seus pacientes, numa relação que o psicólogo não tem que ser aquele cara fechado, mas é um cara acessível, que caminha ali com o seu paciente. E eu espero que este bate-papo tenha ajudado aos pais, aos que não são pais, aos que procrastinam aí conscientemente. E é isso, galera. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Muito bom. Espero que nós possamos ter outros momentos. E encontro você aqui mais uma vez. Vou deixar o Dr. James fazer seu encerramento aqui. E espero encontrar vocês aqui em outros momentos do CGS, que é conversa com a profa, na verdade, Geisa Saraiva. E é isso, galera. Vamos ouvir o Dr. James e até o próximo encontro. Primeiramente, uma honra, a honra foi minha, de verdade. Quem é dos Jimenez, e nem precisa ser só ser dos Jimenez, sabe a importância que a Geisa tem pra gente mesmo. Então, assim, tá aqui conversando sobre isso é uma honra para mim mesmo, de verdade, sabe? De tudo que você representa, não só para nossa família, mas também para a educação, de tudo que você já fez na sua vida. Então, é Obrigada. legal, esse projeto que você está fazendo agora é importantíssimo, sabe? Então, tem muito adolescente que, poxa, precisa, às vezes, ouvir, mas não só o adolescente, como você mesmo disse, né? O adolescente talvez não tenha noção disso, mas os pais. Até para tirar um pouco da culpa que o próprio pai carrega do o filho que não quer nada e tudo e tal. Aí, será que eu errei nessa criação? Não, sabe? Tem coisas que é do adolescente, coisas que é normal, e as pessoas têm que entender. Bom, se você está me conhecendo aqui por conta dessa live, considere também conhecer meu podcast, o Reflexões de Inverno. Considere também se inscrever no Instagram. Essa rede social é tudo James Winter mesmo, então você vai me procurar no Instagram, é James Winter. No TikTok eu tô lá também, mas lá é um psicólogo diferente, porque, como a Geisa colocou, eu gosto de ser um psicólogo que é diferente dos outros psicólogos, então eu busco um pouco disso. É uma coisa dos Jimenez mesmo, querer ser diferentão nas coisas mesmo, né? Então, a gente não corre muito. E é isso, eu agradeço a oportunidade de poder falar, é um assunto que eu gosto de falar, eu adoro falar de psicologia em qualquer lugar que me chamar. E esse assunto é muito importante. Agradecer a todo mundo que comentou, que esteve aqui durante essa live, é muito bom mesmo, viu? Obrigado. Valeu, doutor James. Eu também quero agradecer mais uma vez os que estiveram presentes. Nem sempre eu enxergo, gente. Eu uso o óculos, vocês devem ver que o reflexo bate aqui. E às vezes eu fico assim para enxergar. Mas, assim, de coração, obrigada pela presença de todos. E até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. É encerrar agora, vida? Aqui?